Esse vídeo é para as pessoas que se interessam por sexo, têm vontade de ter uma vida sexual melhor. Pode ser para pessoas que estejam com problemas e dificuldades, como pode ser para as pessoas que só queiram melhorar e abrir mais a cabeça e o relacionamento para fazer aquilo que ajuda a pessoa a ficar feliz com ela e com o relacionamento, o tipo de relacionamento que ela vive. Sua vida sexual tá boa para você? Tá satisfatória? Você quer pensar, refletir sobre possibilidades de melhorar? O que significaria uma vida sexual boa? Se você pesquisar no geral, você vai encontrar algumas coisas relacionadas a prazer, satisfação, ausência de dor na relação física, emocional, durante o momento da intimidade. Então, essas respostas a gente encontra no geral. Se a gente parar para pensar no ciclo da resposta sexual, que está relacionada a um padrão pesquisado de homens e mulheres, a gente vai falar em desejo, excitação, orgasmo e a fase de relaxamento. Então essa é uma outra forma da gente pensar se a vida sexual está correndo de forma boa. Então qualquer alteração ou insatisfação, se algo não estiver bem em uma desses momentos do ciclo da resposta sexual, é algo que então sim seria legal a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Agora, é lógico que para uma pessoa poder fazer a avaliação dessas respostas, ela vai ter que ter um autoconhecimento, ela vai ter que saber o que ela deseja, o que a excita mais, poder se soltar para o orgasmo, né? Porque muitas vezes a gente percebe as pessoas parece que ficam tensas na hora do orgasmo e na verdade é uma excitação que subiu tanto, ela vai aumentando que de repente a pessoa tem essa descarga chamada orgasmo que traz esse prazer de uma forma muito mais intensa. Para tudo isso, ela com certeza posterior a isso, ela vai conseguir relaxar. E por que saber é tão importante? Porque se você sabe, com certeza você vai poder comunicar para a sua parceria uma forma dela te ajudar a sentir, né? Você vai poder contar para ela tudo que mobiliza você para que você fique uma pessoa mais solta para aquele momento, em que você consiga se entregar melhor. Algumas pessoas necessitam de intimidade para isso, outras pessoas não, né? Então a questão não está na intimidade, mas no você estar fazendo coisas que você gosta, da forma como você gosta e conseguir então trocar essa vivência se sentindo à vontade, né, para estar neste momento de intimidade. E outra coisa que eu considero importante é que você se conhecendo, você também vai poder saber quais são as coisas que te dificultam a entrar neste lugar, nesta sensação prazerosa, né? Pode estar relacionado com algumas questões físicas, por exemplo, então passar por avaliação médica, né? Não só urologista, ginecologista, mas também clínico geral, cardiologista. Tem uma série de questões que podem atrapalhar, por questões físicas, a sua vida sexual ou o seu momento de estar bem para executar esse ato, para se soltar com você e o seu prazer. E é lógico também que essas dificuldades podem estar relacionadas no âmbito que é emocional, psicológico, né? Por exemplo, baixa autoestima, por exemplo, uma cabeça que esteja muito ligada a proibições, a valores.
tudo isso vai atrapalhar o seu movimento para atividade sexual. Lógico que eu estou falando para pessoas que se interessam por sexo, né? Porque existem aquelas pessoas que não têm esse interesse e tá tudo bem. Mas para a pessoa que se interessa e quer melhorar sua vida sexual, são questões sim muito importantes para se conhecer, e não é se conhecer e conheceu. Gente, a gente muda, sabe? Então, de vez em quando, a gente pode não gostar de uma coisa e aí vai entrando em contato com a intimidade do sentido, do prazer, e algumas coisas vão ficando mais tranquilas de fazer também, né? Isso a gente percebe também, por exemplo, em pessoas que conseguem vivenciar fantasias. Não estou dizendo também que todo mundo tem que vivenciar fantasias, mas às vezes é algo que no momento não se gosta e em outro passa a ser gostoso. Então, essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. A gente não muda a nossa cabeça para várias questões na vida, uma coisa que fazia sentido numa época, em outra não faz mais. Às vezes a gente gosta de comer uma coisa e num outro momento não gosta mais. Assim também é com a atividade sexual, né? Então, se escutar sempre, se respeitar sempre, é muito importante. Agora, além de todas essas questões, não é, que são importantes de ver, e é lógico, por exemplo, uma pessoa que esteja com dificuldade de ter ou manter ereção, uma pessoa que esteja com dor na penetração, né, tudo isso tem que ser avaliado, né, e cuidado, né, porque isso pode dificultar você sentir o seu prazer. Além de todas essas questões, se a gente parasse para pensar, né, fazer sexo era para ser tão fácil, né? Se vai lá, curte, relaxa, se solta, mas a gente percebe que não é tão fácil assim e as pessoas muitas vezes sem se dar conta, e às vezes uma depressão, às vezes um problema específico vai tirar você do clima. Mas além disso tudo que pode atrapalhar, a gente ainda pode se deparar com umas crenças, porque a gente se depara às vezes com algumas perguntas que as pessoas têm, sabe? Muitas vezes perguntam, e não é tão incomum assim. Por exemplo, né, quantas pessoas já entraram em conversas para procurar saber quantas vezes elas têm que fazer sexo por semana para que isso seja entendido que está dentro de um quadro que é assim que se tem e que aí está normal, né? Ou quanto tempo que uma relação sexual tem que durar, né, para que esteja enquadrado também dentro de um quadro que é normal, né? Normal. Outra crença que tem, né, assim, tamanho de pênis, né? Qual é o tamanho de pênis que tem que ter para que, né, eu seja olhada como, né, o cara que tem um órgão genital que todo mundo vai cair e falar maravilhoso. Gente, e finura, grossura, essas perguntas preocupam as pessoas. E essas perguntas não são as perguntas que as pessoas deveriam se preocupar. Por exemplo, um homem e mesmo mulheres, que às vezes têm uma ideia de que o homem tem mais desejo sexual que a mulher tem menos, né? E que isso é meio do gênero. E outras pessoas, ou mulheres, né, e homens que também concordam com isso, que podem pensar que se a mulher se soltar muito, ela está mostrando que ela é promíscua e isso vai afastar o homem. Crenças, são muitas crenças que as pessoas têm e que não levam a lugar nenhum, na verdade, e só trazem preocupação e desqualificação que a pessoa faz para si mesma, para dificultar as tantas outras questões importantes do ciclo, da sua resposta sexual, do tipo de relação que se tem, né, dos problemas que possam se ter na relação, que já não são questões fáceis, ainda tem todo esse universo que às vezes invade. Você se dá conta que se você ficar com essas perguntas dessa forma, você está procurando resposta num padrão social geral
e que isto não vai responder o que é bom para você, né? O que é bom para as pessoas não significa que vai ser bom para você. Por isso que eu digo autoconhecimento. É importante você saber o que é bom para você, o que te dá prazer, o que você pode fazer para aumentar o seu prazer, para facilitar o seu orgasmo, para desbloquear a sua cabeça, né? E curtir o que você tem para curtir. Sexo é bom para quem gosta e ele deve ser vivido de uma forma que não seja presos a regras, mas presos a sensações. Né? Sexualidade está relacionada a sensações e a capacidade da pessoa encontrar nela mesma de se soltar para isso. Você consegue fazer isso? Você está com dificuldade de fazer isso? Se está com dificuldade, é legal procurar ajuda. Né? Às vezes uma ajuda individual, às vezes uma terapia de casal, né? Para abordar questões da sexualidade. Às vezes está associado com questões de repressões e que estão atrapalhando a sexualidade. Tudo isso faz parte de um processo para você olhar e cuidar para melhorar a sua relação sexual. E isto também são perguntas importantes para você fazer para ter uma melhor qualidade na sua vida sexual. Vamos pensar sobre isso, vamos cuidar da vida sexual se você tem desejo. Se você gostou desse vídeo, você indica para as pessoas e já salva ele para encaminhar para as pessoas que vão aproveitar desse material. Eu sou Roberta Rodrigues Alves Torres, psicóloga, e estou aqui também para te ajudar a refletir sobre sua qualidade de vida e o sexo faz parte. Boa semana, um beijo, até semana que vem.